E aí, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Tia Bia tá muito bem, tá morrendo de saudade de vocês. E eu tô aqui para falar para vocês que o coronavírus não conseguiu parar a gente, não conseguiu parar o Carisma Kids. Então agora, para a gente continuar nossa matéria, nós vamos ter aulas online. Nossa, quanta tecnologia, a gente tá muito chique, né? Então, toda semana a gente vai colocar vídeos no YouTube pra vocês. Aí vocês vão pedir pro pai e pra mãe de vocês ajudarem vocês a entrar lá no canal do Carisma Kids no YouTube e assistirem nossas aulas, pra gente não parar, pra gente continuar aprendendo, conhecendo a palavra de Deus, continuar estudando, se dedicando às aulas do Carisma Kids. Não vai dar pra gente matar a saudade assim, mas já é uma coisa boa. Daqui a pouquinho a gente tá junto de novo, rindo, brincando, matando a saudade, combinado? Então, a nossa última aula que a gente teve, a última quinta-feira, foi prova. E na segunda aula nós começamos a matéria de Cristo cura. Eu espero que todo mundo lembre, né? Que todos tenham prestado atenção no que a tia Bia falou. E agora a gente vai continuar essa matéria. Agora nós vamos ter a aula 2 da nossa matéria de Cristo cura, que o nome dessa aula, o tema dessa aula é metanoia. Meu Deus, tia Bia, que palavra difícil é essa que eu nunca ouvi na minha vida? Estou aqui para explicar para vocês. Então vamos começar a nossa aula, estejam com caderno, lápis, borracha, Bíblia, assim como vocês fazem na sala normal, para vocês anotarem, prestarem atenção. Se vocês não conseguirem entender alguma coisa, vocês podem mandar mensagem perguntando no WhatsApp, tirando dúvida, que a tia Bia vai responder tudo direitinho, combinado? Então vamos lá, começando. Metanoia. Que palavra é essa difícil, nova, que muitos nunca devem ter ouvido e não sabem o que significa? Metanoia é uma mudança de mente. Como assim, tia Bia, mudar a mente? Lembra que eu já falei para vocês que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, a gente passa por uma transformação? Não muda a cor do nosso cabelo, não muda a cor dos nossos olhos, mas muda as nossas atitudes e muda a nossa mente. Não tem como a gente estar em Cristo vivendo com a mente do mundo. Então, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos ter uma mente transformada, mudar a nossa mente. Tá bom, tia, mas como eu faço para mudar a minha mente? Então, vou fazer uma coisa aqui, calma aí. Vocês sabem que tia Bia é uma desenhista de primeira, né? Que eu arraso nos desenhos, só que não, mas eu sei que vocês continuam me amando mesmo assim. Então, eu me esforcei muito e fiz um desenho aqui pra vocês. O que acontece? Todas as coisas no mundo nasceram de uma ideia. Nós fomos ideia de Deus. Tudo nasce de uma ideia. Só que existem ideias boas e ideias ruins. E a gente precisa saber diferenciar essas ideias. E existem coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que alimentam a nossa carne e coisas que alimentam o nosso espírito. Então eu fiz esse desenho aqui para vocês entenderem. Nessa balança, nesse desenho perfeito que vocês podem ver que eu fiz para vocês, a gente vê de um lado a nossa carne. E desse lado, dentro da balança, eu coloquei assistir Netflix, jogar videogame, que são coisas que alimentam a nossa carne, os desejos da nossa carne, da nossa alma. E do outro lado, nós temos o espírito. E o que está dentro da balança do espírito que são as disciplinas espirituais, a leitura bíblica, oração, jejum. Essas coisas alimentam o nosso espírito. Então, nós precisamos entender que nós devemos alimentar mais o nosso espírito com nossas disciplinas espirituais do que a nossa carne, com coisas que são só diversão e que nos agradam. Ah, tia Bia, então quer dizer que quando a gente tá assistindo Netflix, quando a gente tá brincando, a gente tá fazendo alguma coisa errada, algum pecado? Não, gente, não é isso. Não é errado a gente brincar, não é errado a gente gostar de ver filme, ver série, ver desenho, tudo isso é muito legal. Só que a gente precisa entender que assim como naquela balança, o nosso espírito precisa estar mais alimentado do que a nossa carne. Ou seja, orar, jejuar e ler a Bíblia é muito mais importante do que as outras coisas. São coisas que a gente precisa, são alimentos que nós precisamos no dia a dia. Então, assim como está no desenho, o nosso espírito, tá vendo, tá mais caidinho assim, nesse desenho incrível que a tia Bia fez? Só que não, né? Tá mais caidinho de lado, por quê? Porque nós temos que alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Não que a gente só tenha que fazer isso, mas são coisas que nós temos que priorizar. Por quê? Pra gente saber diferenciar quais são as ideias boas e quais são as ideias ruins.
que acontece? Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a Bíblia, a gente jejua, a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo mais a Deus, vai tendo mais intimidade com Deus. Então, quanto mais a gente alimenta o nosso espírito com essas disciplinas, a gente conhece quais são as ideias boas, quais são as ideias que vêm de Deus, as ideias divinas. Porque não tem como a gente tirar uma ideia ruim da nossa mente sem colocar outra no lugar. Então, como que eu faço para tirar uma ideia ruim da minha mente? Colocando uma ideia boa no lugar. E as ideias boas são as ideias que vêm de Deus. Só que eu só posso conhecer as ideias que vêm de Deus se eu conheço Deus, se eu conheço a palavra de Deus, se eu tenho relacionamento com Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu leio a Bíblia. Então, a gente precisa alimentar o nosso espírito, fazer nossa balancinha do espírito mais alimentado do que a carne, para a gente entender quais são as ideias divinas, quais são as ideias que vêm de Deus. Por exemplo, se uma amiga sua, se você está ansiosa, porque você tem que fazer uma prova. Nossa, eu tô muito ansiosa, meu Deus, eu preciso fazer essa prova, eu tô nervosa, tô ansiosa, tô com medo, não sei se vai dar certo. Aí você lembra assim, eu vou ficar aqui deitada vendo Netflix pra ver se eu me acalmo. Aí aquilo não funciona. Porque a Netflix pode até te distrair, mas você vai continuar preocupada. Só que você alimenta mais o teu espírito, então você conhece a palavra. E aí você lembra que na Bíblia fala que a gente não precisa andar ansioso por nada. Então aquilo já te acalma completamente. Então nós precisamos conhecer a palavra para saber quais são as ideias boas e quais são as ideias ruins. E para fazer essa mudança de mente na nossa vida. Então agora eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Vou ler outra versão agora. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente precisa transformar a nossa mente. É isso que diz lá em Romanos 12, 2, e é isso que nós temos que aprender nessa aula de hoje. Porque nós aprendemos sobre fé na última matéria de Fundamentos da Fé. Agora nós estamos aprendendo sobre cura. Só que não tem como a gente exercer nada disso na nossa vida se a gente não mudar a nossa mentalidade de acordo com a mentalidade de Deus. Então, gente, o que acontece? Lembrando quando eu falei lá, quando a gente vai lá na frente e fala assim, não, eu entrego a minha vida a Jesus, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quando a gente transforma a nossa vida, entrega a nossa vida a Cristo, a gente precisa mudar. A gente não pode continuar do mesmo jeito. Eu já dei exemplos que a gente não tem como a gente continuar se vestindo do mesmo jeito, muitas das vezes agindo do mesmo jeito. Se a gente fazia algo que era errado, não tem mais como a gente fazer. Só que para essas mudanças externas acontecerem nas nossas atitudes, lembra que a gente aprendeu lá no test drive que nós somos filhos de Deus e que quando as pessoas nos veem, elas têm que ver a Deus, têm que falar assim, esse menino aí, ele é filho de Deus porque ele age como pai. Então, para essas mudanças acontecerem, para as pessoas verem nas nossas atitudes, no dia a dia, que nós somos filhos de Deus, primeiro nós precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de mente. Então, a gente precisa tirar as ideias ruins, as ideias que só alimentam a nossa carne, alimentam os nossos sentimentos, ideias que às vezes nos deixam tristes, nos deixam chateados, desanimados, e alimentar o nosso espírito e trocar as ideias ruins por ideias que vêm de Deus, ideias divinas. Então, resumindo, a gente precisa passar por uma metanoia, uma mudança de mente, para que outros tipos de mudança aconteçam na nossa vida, mudanças na nossa atitude, no nosso jeito, no nosso comportamento. Tudo começa de uma ideia, tudo foi criado de uma ideia, nós fomos ideias de Deus e nós precisamos tirar as ideias ruins e colocar as ideias boas, que são as ideias que vêm de Deus. E como que a gente faz isso? Vendo Netflix? Jogando videogame? Não, a gente faz isso alimentando o nosso espírito, com oração, jejum e leitura bíblica. E com isso a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo as ideias de Deus,
as vontades de Deus de acordo com o nosso relacionamento com Ele, e a gente vai trocando as ideias ruins pelas ideias boas. Então, quando a gente está triste, a gente sabe o que a Bíblia diz a respeito daquilo. Quando a gente está chateado, estressado, a gente ora e Deus toca no nosso coração e acalma a gente, porque a gente está alimentando o nosso espírito, trocando ideias ruins por ideias que vêm de Deus. E para finalizar, o que tudo isso te significa? Tá bom, tia Bia, a gente precisa mudar a nossa mente, a gente precisa mudar as nossas ideias, a gente precisa alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne, mas para que tudo isso? Porque nós temos que nos alimentar do que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Quanto mais a gente alimenta o nosso espírito, quanto mais intimidade a gente tem com Deus, quanto mais a gente conhece a vontade de Deus, a palavra de Deus, mais a gente se alimenta do que Deus diz a nosso respeito. Então, às vezes, a gente vê algo que deixa a gente triste, a gente sente alguma coisa que deixa a gente preocupado, só que aí a gente tem que lembrar que a gente é o que a palavra de Deus diz que a gente é. A gente tem que nos alimentar da nossa fé em Deus, nos alimentar não do que nós vemos ou do que nós sentimos, mas daquilo que a gente acredita, da nossa fé em Deus. A gente acredita em Deus, então a gente precisa se alimentar disso. A gente não tem que acreditar nos nossos sentimentos ou nos nossos pensamentos ruins, mas no que a palavra de Deus diz a nosso respeito, no que Deus promete a gente, em palavras que Ele colocou no nosso coração, e com isso alimentando a nossa fé, crescendo, amadurecendo em Deus, na palavra e na verdade. Então, essa foi a nossa aula 2 sobre metanoia. Eu espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi mais curtinha. A gente vai continuar no próximo vídeo a nossa matéria de Cristo cura. Qualquer coisa vocês pedem pro pai e pra mãe de vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp. Não entendi isso. Tia Bia, não entendi aquilo. E eu vou responder as dúvidas de vocês, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tia Bia ama muito vocês, tá com muita saudade. E até a próxima aula.